o professor Vitor assumiu a coordenação do curso de psicologia há pouco tempo, relativamente pouco tempo, e sempre que ele fala é uma serenidade na palavra, que dá a impressão que a gente está tomando um café e está ouvindo ele falar, e aquilo vai entrando na mente de uma forma bem tranquila e numa sensibilidade, como a professora Poliana falou, de coordenar o pensamento e as palavras de uma forma sensacional. Parabéns, professor. Muito obrigado pela sua contribuição, tá bom? E aí, por último, vamos chamar o nosso querido professor Renato André, que tem a missão de nos brindar também. Vai ter apresentação, né, professor? Seja bem-vindo. Olá, Adriano. Olá, queridos. Vocês me ouvem? Beleza. Então, bom dia para todos, os integrantes da mesa e também esse volume grande de alunos que está acompanhando, que me deixa bem feliz de ver a participação. São 123 pessoas, muito bacana. E, olha, primeiro eu tenho que concordar com a fala do Adriano, que o Vitor é inspirador na sua tranquilidade, na sua serenidade, e principalmente no conteúdo daquilo que ele traz, né? É muito bacana. E também as outras falas que já vieram. Muito bem. Então, deixa eu me apresentar também, né? Eu sou o Renato, sou professor de Educação Física, com mestrado e doutorado nessa área, e atuo aqui no Unieuro já há 17 anos, como a Vivi, a Poli, também há muito tempo, né? E o meu objetivo hoje é falar um pouco sobre as dificuldades que os estudantes enfrentam na contemporaneidade. Dificuldades principalmente relacionadas à multiplicidade de estímulos que recebem, né? O Vitor e a Poli, que são meus contemporâneos, né? A Vivi também, lembram que na época da graduação nós não tínhamos internet, né? Eu me lembro que para conseguir um artigo, nós tínhamos que comprar o artigo pelo Comute, que era um sistema do Ministério, né? Me lembro que um artigo era tipo $17. E aí ficava 2 meses para chegar o artigo. Era uma loucuragem, né? E era mais difícil. Mas, em compensação, eu acho que naquela época nós tínhamos um volume de leitura talvez um pouco maior que a garotada do atual, tendo em vista que a gente não tinha essas facilidades, né? Sequer tínhamos slide para ler, né? Slide do professor, né? Porque era tudo no giz, né? E no quadro, enfim. Mas, nesse sentido, então, quero trazer algumas reflexões, tentarei ser o mais breve possível. Eu vou dividir a tela aqui com vocês. Só um minuto. O slide aparece? Sim, tudo certo. Então, tá bom. Então, desafios da formação do profissional de saúde, esse é o tema da nossa mesa, e o meu elemento aí é entre real e surreal na era da infodemia. Vamos ver o que é isso, né? Então, como lidar com a multiplicidade de estímulos de formação no seio de uma sociedade repleta de inverdades? Por que eu falo isso? Porque quem vive, olha para o lado, sai de casa, se depara com as coisas, vê quanto que é difícil lidar com uma sociedade que está imersa em inverdades, em mentiras, em jogos de poder. Isso aí, de alguma forma, influencia a formação dos estudantes. Nós vivemos uma era muito, muito interessante. Por exemplo, nesse tempo que nós estamos, é comum vermos pessoas, por exemplo,
devendo no cheque especial e que vendem para você um curso que te fazem ficar rico em pouco tempo. Vocês já devem ter visto isso, né? Cada dia eu vejo coisas mais absurdas. Ontem, por exemplo, eu vi um chamamento, né, uma mídia, onde o sujeito dizia que te ensinava a ter um salário de 40 mil reais. Eu falei, nossa senhora, né? Imagina, Vitão, 40 mil reais. Detalhe, ao dia. 40 mil reais ao dia. E nós estamos sendo bombardeados por essas, ao meu ver, inverdades. Nós vivemos um tempo aonde dizem que massagem emagrece, gente. Imagina, massagem emagrece. Se fosse possível, imagina uma esposa com um marido carinhoso. Fizesse ali uma massagenzinha no final do dia. Ela ia estar magra esquelética se massagem emagrecesse. As pessoas falam isso. E isso nos perturba de alguma forma. Perturba o estudante de informação. Escutamos coisas do tipo: olha isso. Se o álcool vem da cana-de-açúcar e o excesso de álcool da cirrose, é óbvio que o excesso de frutose também dá cirrose. Vejam, dito por uma pessoa que está na mídia, que está sendo ouvida por aí. Isso aí nos perturba, isso aí, ao meu ver, é um tempo surreal. Só que se nós pensarmos um pouco no mundo assim como ele é, né? O grande filósofo Schopenhauer, ele nos trouxe alguns direcionamentos para reflexão. Muito ele estudou sobre a dialética, entendendo a dialética como um recurso social, um recurso humano, de discurso, de debate, de política, de apresentação de argumentos. É na dialética aonde as pessoas interagem em prol de um determinado fim, de apresentar ideias. Só que essa dialética, ela é envolta na natureza humana. Schopenhauer nos diz: a experiência humana mostra que a malvadeza e a vaidade naturais nutrem o discurso vocacionado a ter razão, mesmo com argumento incorreto, onde o falso deve parecer verdadeiro para vencer o debate. E aí Schopenhauer faz uma separação entre a dialética aristotélica e científica de outrora com a dialética erística que envolve o nosso dia a dia. Então ele nos diz que essa dialética aristotélica, cartesiana e científica, ela está devota aos argumentos que afloram de forma concreta. São argumentos focados na verdade e argumentos não sensoriais. Já a dialética erística, ela é simbólica, ela produz falseamento, ela, de alguma forma, ela faz valer essa natureza malvada, vaidosa e da mentira que impera no comportamento humano e que se relaciona com a vontade majoritária de vencer o debate, de mostrar que, apesar da inverdade dos seus argumentos, de alguma forma o indivíduo atingiu a razão e ganhou o debate, digamos assim. Então, quando nós falamos de formação profissional em saúde,
nós devemos olhar para essa concretude de argumentos verdadeiros que provenham a nós um letramento que nos permita, no futuro, trabalhar de uma maneira honesta, de uma maneira adequada, e que dessa forma nós possamos oferecer à sociedade um serviço de boa qualidade. E aí por isso nós temos que reforçar o entendimento de que a ciência é um bom caminho para isso. A lógica aristotélica, científico e cartesiano, que nos faz pensar os fenômenos de uma maneira mais limpa, com argumentos mais verdadeiros. Essa ciência que se baseia em pesquisas, sejam elas pesquisas de ordem qualitativa ou quantitativa, elas terão sempre como norte perguntas norteadoras, perguntas que surgem com o objetivo de tentar solucionar problemas. E na solução de problemas, nós vamos arrumar elementos que em atendimento à saúde vão se tornar atendimento, vão se tornar melhoramento da qualidade de vida. Só que quando nós falamos de ciência, nós falamos de um ambiente todo cheio de miudezas. Vejamos, por exemplo, essa frase. Diz assim: a adaptação orgânica assegura apenas um equilíbrio imediato e, consequentemente, limitado entre o ser vivo e o meio ambiente, como também determina o real significado da aprendizagem. Isso dito por Piaget. Tá, eu posso pegar essa palavra, essa frase e falar assim, ótimo, beleza, entendi. Só que por trás dela existe um arsenal de perguntas que afloram para nós quais são os objetivos da ciência. Ou seja, ela aflora esse sentimento crítico de entender os processos na sua essência, entender os processos na sua miudeza. Vejamos, adaptação orgânica, tá? Mas em qual sistema? Em qual função corporal? E o equilíbrio? Perdura por quanto tempo esse equilíbrio? É limitado em qual valência física? E esse significado? É um significado relacionado à atividade motora sinestésica, à aprendizagem verbal, lógica, interpessoal ou intrapessoal? Ou seja, quando nós entramos no arsenal científico, nós estamos buscando verdades, nem que sejam ao menos parciais, para trazer argumentos dentro daquela dialética aristotélica e se distanciando dessa dialética falsária erística que o Schopenhauer nos trouxe. Então, se eu pudesse falar para o estudante de hoje, de amanhã e o formado também, seria: busque argumentos na ciência. Esse é o caminho. Essa é a melhor forma de alicerçar este prédio chamado sua formação. No entanto, nenhum cenário social está livre do ambiente. Não somos imunes ao ambiente, nem muito menos à nossa cultura. Vejamos, por exemplo, e já vou terminar, professor Adriano. Esse foi um artigo muito interessante, publicado na PLOS ONE, onde fez-se isso é uma pesquisa qualitativa no campo da psicologia social e da antropologia, aonde se tentou descrever o jeitinho brasileiro tão conhecido por todos aqui. Jeitinho esse que ora nos exalta e ora nos envergonha.
Nesse trabalho foi feita uma exploração desse jeitinho. E olha o que eles identificaram. Muito interessante, até para os gringos, né? Fizeram uma espécie de descrição de como soletraria o jeitinho, né? Como vocês estão vendo aqui no slide, né? E eles identificaram que esse jeitinho brasileiro, ele é baseado numa cultura ancestral e que ele é facilmente dividido em dois componentes ou duas vertentes, né? O jeitinho brasileiro voltado para a simpatia e o para a malandragem. Esse do lado da simpatia é caracterizado pela criatividade. Criatividade para vários cenários, inclusive para o cenário de superação das dificuldades que tanto o povo brasileiro passa. Já o campo do jeitinho brasileiro, chamado de malandragem, ele está relacionado à violação de direitos, à malvadeza, à corrupção, ao passar por cima das regras e fundamentalmente ao desrespeito. Esse jeitinho, ele acaba por determinar os valores e fundamentalmente as atitudes desse corpo coletivo de pessoas que aqui reside e aqui se formou enquanto cidadãos, né? E aí há um mix muito interessante, porque é meio que quando você interage com um brasileiro, qual parte do jeitinho mais está se manifestando? Aquele que promove confiança e afeto com essas pessoas, ou aquele lado que relacionado a truques e que te fazem querer se distanciar desta pessoa, deste carregador do jeitinho brasileiro, digamos assim? Muito bem. Mas eu pergunto para vocês, tais expressões culturais de comportamento manifestam-se onde e quando? Quando é que esse jeitinho brasileiro se manifesta? E, ao mesmo tempo, o que isso tem a ver com a valoração que eu havia feito agora há pouco da ciência, né? Muito bem. Há alguns poucos anos atrás, houve um escândalo no Brasil de uma série de revistas científicas brasileiras que foram excluídas de um índice internacional de revistas e foi recomendado que autores internacionais, pesquisadores, cientistas, não submetessem seus trabalhos mais a essas revistas brasileiras, revistas científicas. O que foi percebido nessa época? Foi percebido que essas revistas científicas adotaram o jeitinho brasileiro da malandragem ao ao ter comportamentos espúrios, de autocitação, de publicação de dados inverídicos, de geração de dados que não foram coletados, ou seja, o jeitinho, fração malandragem brasileira em produzir ciência com inverdades. E aí por isso que eu chamei isso de Tempo Surreal 2, porque ao mesmo tempo que eu falei os senhores e senhoritas, busquem a ciência também está imersa em problemas de cunho social relacionados ao ato corruptivo e que fazem parte da nossa sociedade. Então, cuidado com isso. Muito bem. Só que aí eu tenho que chamar um conceito que me chamou muita atenção, o conceito de infodemia, que fala desta multiplicação absurda de informações que existem hoje em função das redes sociais e das novas formas de comunicação, que a nossa colega Carol e o Vitor também citaram, e que produzem citações dessa natureza. Eu gostaria que vocês acompanhassem.
A internet é uma ferramenta que pode ser usada para facilitar o maior envolvimento dos cidadãos. Beleza. Nos debates e discussões que envolvem a ciência. Isso é uma verdade que, como eu falei, eu e os meninos não vivemos na época da nossa graduação. Através de sites, blogs, fóruns, redes sociais, etc. Jornalistas, cientistas, pesquisadores, professores e estudantes adquirem a possibilidade de realizar a divulgação científica sem ter que passar pelo crivo da grande mídia. E aí é que eu deixo uma reflexão. Desde quando é a grande mídia que faz o crivo daquilo que é considerado científico de boa ou de má qualidade? Desde quando é o sujeito jornalista que, com todo respeito, é especialista em passar informação, mas não numa informação específica da sua graduação, desde quando a ciência deve ser crivada por esse sujeito? Ou seja, isso é um tempo surreal em que acaba por agredir valores críticos da ciência verdadeira. Nesse sentido, e agora, José? O que fazer? Renato falou que eu devo buscar a ciência, mas a ciência também está imersa em problemas, e aí a infodemia trouxe outros debatedores para esse cenário científico, debatedores que não têm formação acadêmico-científica. Muito bem, eu tenho algumas sugestões para nós terminarmos. Primeiro, siga orientações de profissionais de notório saber. E esse notório saber está relacionado à carreira profissional, à produção acadêmica, à qualidade dos atendimentos e feedbacks dos atendidos, e não necessariamente a número de seguidores, como o professor Vitor comentou. Busque a ciência. Busque a ciência na sua essência. Entenda quais são os seus pressupostos para que você desenvolva senso crítico ao se deparar com um trabalho e ter condições de avaliar se aquilo ali é bom ou é ruim. Estude instituições tradicionais. Não sou contra, em hipótese alguma, a chegada de novas instituições com novos formatos de ensino. Porém, as instituições tradicionais trazem consigo um background que já foi testado e comprovado. Interaja com seus conselhos profissionais, porque os conselhos profissionais eles vão para além de um ambiente de fiscalização. Esses conselhos profissionais eles têm envolvimento acadêmico com as profissões. Então, interajam com seus conselhos profissionais. Trabalho multidisciplinar. Esse, então, tornou-se uma condição para o bom labor. Se você não souber interagir com pares de áreas correlatas, você está fadado ao insucesso. E busquem isso desde a sua formação na graduação. Busque a educação continuada, ou seja, aquele indivíduo que no último ano da graduação está falando assim, ó, eu não aguento mais me ver livre disso, fecha aspas, está num mau caminho. Porque a educação ela deve ser constante e a tempo todo mudam as coisas, chegam novos paradigmas que nos obrigam a pensar sobre isso. Tome a vacina anti-fanfarrão vide. O que é isso? Toda vez que você se deparar com fanfarrão, gente, corra no sentido contrário. Aquele que vende a coisa fácil, aquele que vende que é tudo mil maravilhas, este é um fanfarrão. Vacine-se contra.
E para terminar, nada grandioso é fácil. Assim como a nossa professora Poliana comentou também. Tá bom? Essa era a minha contribuição. Espero ter colaborado. Deixa eu parar aqui. Não sei se eu voltei. Eu voltei, Adriano? Tá tudo certo, já parou a imagem. Então tá bom. Então era isso. Muito bem, professor Renato, muito obrigado pelas suas palavras também, sempre muito preciso, sempre um sniper na informação e com um diálogo que agrega o campo da sociologia, da antropologia e da filosofia. E para quem não sabe, o diálogo dele é assim no dia a dia também. Sempre que a gente toma um cafezinho ali, ele está falando, a gente aprende com ele, né? Ele está falando de uma forma muito rebuscada e muito inteligente. Parabéns, professor. Muito obrigado. Está aí com suas bicicletas ao fundo. Isso mostra que é um adepto do movimento, sempre, né, professor? E é o que eu tento prezar também. Obrigado, professor. Pessoal, estamos chegando no fim e eu quero destacar alguns pontos que foram frisados por todos os palestrantes aí dessa mesa redonda, todos os professores, essas cabeças brilhantes que vocês têm a possibilidade de conviver no dia a dia aí de vocês, nesse dia a dia acadêmico. Então, alguns pontos aí destacados. Dentre eles, o desafio do ensino remoto e o desafio do ensino presencial, ambos com desvantagens e vantagens. O perfil do estudante, isso quer dizer as características que o estudante tem que ter para se tornar, de repente, melhor ou não quanto ao seu sucesso profissional. O estudo tem que ser um momento prazeroso, ele não tem que ser, eu falo isso em sala de aula, eu falo isso no Instagram, o estudo não tem que ser vinculado à necessidade de passar em prova. Quem estuda para passar em prova, vai passar em concurso, de repente, é um objetivo muito específico, de repente passa na prova e esquece o que aprendeu, né? Então, tem que cair a ficha de que o estudo na área da saúde é para você se tornar profissional, é para você ser alguém na vida e para você ajudar pessoas quanto à saúde delas. Então, isso é muito sério, né? Inteligência emocional, desafio de termos o controle emocional diante das novidades, por exemplo, os desafios da comunicação, como a professora Poliana nos trouxe, né, de uma comunicação bem-sucedida para termos qualidade, inclusive, de ensino e de aprimoramento do processo de aprendizagem, né? O compromisso com os estágios e a postura profissional, porque tem gente que, inclusive, acha que vai se tornar profissional quando receber o canudo. Parece que vai cair um raio e a pessoa vai mudar de atitude. E essa atitude precisa ser construída ao longo de todo o processo acadêmico, ao longo de todo esse processo de construção que vocês tenham durante os 4 ou 5 anos aí. O desafio do papel ativo do aluno nessa questão de ensino-aprendizagem também, deixar de ser uma pessoa ouvinte, deixar de ser só o ouvinte, precisa participar, precisa correr atrás de projetos, precisa perguntar, precisa ser ativo no processo. O conhecimento técnico é preciso, como o professor Vitor nos trouxe também, mas, acima de tudo, a capacidade de lidar com imprevistos, com o ineditismo, não é? Uma questão que é importante frisar. Nós não vamos, como professores, conseguir prepará-los para tudo. É impossível. Vocês vão ter desafios inéditos depois da vida acadêmica. E isso, quem vai conseguir resolver é você, que está aí nos ouvindo, né? Então, o que nós podemos fazer ao longo do processo é tentar botar você em prova disso ao longo dos anos, em algumas questões, alguns desafios, mas para desenvolver essa habilidade de tentar resolver isso por conta própria. Mas nós não vamos conseguir fazer isso o tempo todo. A importância da participação em eventos científicos, a importância da leitura
de uma forma mais criteriosa, sem ser essa leitura dinâmica que o povo está acostumado a fazer no celular, no Instagram, rolando feed, por exemplo. O cuidado com a mídia, o cuidado com os absurdos explicitados na mídia, ter a ciência como base. E o professor Renato nos trouxe uma coisa importante, que é, quanto aos conselhos profissionais, por exemplo, o Conselho de Fisioterapia, ele traz resolução específica no Código de Ética que diz o seguinte: nós devemos divulgar no meio acadêmico aquilo que tem comprovação científica. Então, não é apenas uma falácia, não é apenas uma lavagem cerebral de vocês, é um respeito ético, é um respeito ao compromisso ético da formação de vocês, que os próprios conselhos nos pedem, por exemplo. E qual é o jeitinho brasileiro que você tem que ter em sala de aula? O jeitinho que vai te ajudar a se tornar uma pessoa melhor, ou o jeitinho da malandragem? Porque ainda tem um fato cultural. Nós temos o jeitinho da malandragem encruado no pedir meio ponto, no professor me ajuda, no bota meu nome no trabalho, que nem sempre é saudável fazer isso. Cada situação é uma, cada aluno tem a sua realidade, nós sabemos disso. Mas nem sempre esse jeitinho vai ser o melhor para você construir a sua carreira profissional. Porque isso se torna um hábito. À medida que você repete esse jeitinho em sala de aula, fora dela, durante a sua academia, durante o ensino superior, isso se torna um hábito. O risco é você chegar no ensino, você chegar no mercado de trabalho e já ter esse hábito desenvolvido de uma forma brilhante e começar a enganar os outros, e começar a enganar o seu cliente, e começar a enganar o seu parceiro de trabalho e a sua própria família também. Então, cuidemos com o jeitinho brasileiro. E, diante disso, eu quero agradecer a participação de todos vocês, professores, a participação dos alunos. Foi um momento muito rico e que não é comum de acontecer. Reunimos tantas cabeças brilhantes e desejar a vocês sucesso, gente, nesse último dia de jornada, que vocês tenham muitas reflexões, que vocês tenham muitos insights e que vocês tenham muitas habilidades a serem desenvolvidas e construídas ao longo dessa formação superior. Professora Viviane, obrigado. Professora Poliana, obrigado. Professora Carol, obrigado. Professor Renato André, muito obrigado. Professor Vitor, muito obrigado. Pessoal, estamos encerrando nossa reunião de hoje. Parabéns a todos. Obrigado pelos ouvidos até o momento e até a próxima, hein? Um abraço. Obrigado. Dá tchau pro povo. Alô, Vitão, valeu. Alô, gente. Maravilhoso.